Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje não poderia ser diferente. Vou falar sobre a Petrobras com gráfico e preços ajustados. Vou também comentar sobre todos os vídeos que eu compartilhei com vocês, falando sobre a boca de jacaré entre petróleo Brent e Petrobras, que essa boca está se fechando. Eu espero ter gerado valor para vocês, coisa que deve acontecer também com a Vale e o minério, coisas, nuances do mercado financeiro, mas também vamos comentar sobre esse artigo que está na telinha para vocês, que mostra que o banco BS tem preço-alvo a R$ 22,00, a Petrobras hoje está negociada a R$ 22,65, mas o artigo não fala que os dividendos saem do preço da ação, né? Ou pelo menos a headline não contempla isso. Pode gerar um certo caos para você, mas hoje, DataX, pessoal, sai do preço das ações, a Petrobras já acordou R$ 3,00 e pouquinho mais barata. Natural, depois de ter passado a Datacom, ter sido ontem, dia 21, segunda-feira. Então, o papo de hoje, Petrobras, sem antes passar pelo disclaimer rapidamente, a gente volta para aquele artigo, pessoal, créditos para Raquel Landim, tá, da equipe da CNN, onde ela publica: banco reduz preço-alvo de 47 para 22. Obviamente, que na segunda-feira foi data corte, hoje ex, dia 22, e aí sai do preço das ações, desconta-se do preço das ações o valor do dividendo bruto ali, tá? R$ 3,30 alguma coisa, se eu não me engano. Tá? Então tá muito próximo do alvo do UBS, mas eu vou falar para vocês que eu tenho um alvo abaixo. E vou tentar explicar na análise técnica qual que é o contexto que eu estou levando mais em consideração. É até curioso. Tá? Bom, para o petróleo, pessoal, qual que é o meu cenário para o petróleo em novembro, dezembro, tá? Novembro está acabando, dezembro e janeiro, tá? O que eu imagino? O mesmo tipo de variação de preços que nós tivemos pós o início do conflito Rússia e Ucrânia. É esse em amarelo aqui que vocês estão vendo, que é o que eu imagino. Tá? Isso é o que eu imagino para os preços do petróleo, uma lateralização sem fim, tá? Mas com viés nesse momento. A gente começou essa lateralização no final de setembro, tá? Estamos aí em praticamente dezembro, e com sinais de fundo duplo, assim como nós tivemos também esse fundo duplo aqui pós-início Rússia e Ucrânia. Por que eu acho isso, pessoal? Porque nós vamos entrar, e estamos entrando, né, no inverno, principalmente europeu, chinês. Então deve-se ter uma correria aqui para gás natural, ele deve ficar dentro do headline, petróleo, aquela coisa toda. O Biden já avisou que abaixo dos 80 ele começa a repor suas reservas estratégicas. Então é difícil imaginar o petróleo até para o ano de 2023, pessoal, abaixo dos $80. Vejo que tem demanda da economia real, de fato, aqui. E o mundo não está em um processo já de recessão aguda ou de recessão. Tem gente crescendo ainda. Tá? Estados Unidos, China, tem gente crescendo, demandando. Tá? Toda a consequência ainda, né, da impressão maciça de grana. Então o petróleo não deve esfriar tão rápido. Não tem ninguém aí com xisto no bolso. Então não deve cair feito, né, manga já madura, jaca. Então o petróleo, o cenário básico que eu tenho para o petróleo é o mesmo do pós-Rússia e Ucrânia. É esse cenário de W. Tá? É isso que eu imagino que a gente vai fazer no próximo mês ou nos próximos meses. Tendo a mínima sendo feita agora, tá? 83, 85, 88, 91 são pontos nossos. Tá? O 91 não mais, inclusive eu preciso tirar. Agora, o destino me parece único e simples em 101,6, 102,25, já que o 99,42 já bateu, era nosso alvo. Então aqui para mim é destino. Se a China ajudar, pessoal, a gente deve mergulhar no máximo em 2022 a 111. Mergulhar não, né? Pular 111,63. Aqui é máximo e 83 é a mínima. Tá? Então a assimetria está compradora e não vendedora para mim. Ontem o artigo do Wall Street Journal fez um reboliço danado no mercado, dizendo que a OPEP estava planejando aumento de produção, e aí logo em seguida a OPEP desmentiu. Falou que não está planejando aumento, muito pelo contrário, aqui ela deve cortar. Beleza? Então é um cenário onde o petróleo está em muita dificuldade de romper os $80 e menos dificuldade pelo inverno, timing, etc., de voltar aqui a ser negociado entre 99 e 102,25. China ajudando, vamos para 111. China não ajudando, pessoal, mesmo sem ajudar, eu espero o mesmo padrão do pós-guerra, pós-início da guerra. Bastante lateralização. Em quais faixas?
102,83. Beleza? Então, um cenário mais comprador, o que deve aliviar as quedas da Petrobras, pessoal? Não. Por quê? A Petro está incerta. Por que incerta? Não se sabe quem vai ser o presidente e não se sabe qual será a política de preços. Eu, Bruno Mazzoni, já dei a minha opinião aqui há muito tempo atrás. O que eu acho sobre a política de preço? Eu acho que sim, a Petrobras tem que ser um cavalo de corrida. Vou dar minha opinião de novo aqui. Ela tem que sim praticar os preços de paridade internacional sem problema nenhum. Só que ela tem que ter um dispositivo constitucional, tá? Já que ela é uma economia mista, e eu acredito que ela que deva continuar a ser economia mista, tá? Ela tem que ter um dispositivo na Constituição para dizer o tipo condicional, igual nós, quando somos investidores e colocamos condição para o ativo, para saber se nosso dinheiro vai ser investido ali ou não. Qual condição seria essa? Chulamente falando aqui de um rapaz que tem baixíssimo nível intelectual. Sou eu. Tá? Condições do tipo, olha, se o IPCA estiver X ou se o preço dos combustíveis atingir X perante a média dos últimos 5 anos, logo parte do lucro da Petrobras não será destinado para os acionistas minoritários, por exemplo, dividendos. Não, será destinado para a União, para que seja ali subsidiado o preço por um tempo específico até que o indicador IPCA, preço de combustível médio dos últimos 5 anos, estou chutando aqui variáveis que economistas sérios, tá, podem traçar e colocar ali como uma PEC para que a Petrobras não seja mais utilizada como política de governo, e sim como política de Estado. Tá? Isso que eu vejo para a Petrobras, ela tem que morder todo mundo mesmo, tem que praticar o preço internacional, só que aqui para o Brasil, tá? Ela tem que ter um dispositivo constitucional que proteja a gente da inflação, porque também é um setor, eu como keynesiano, falo que é estratégico. Então tem que ter um teco ali de interesse público, tá? Mas esse teco ele tem que ser condicional. Quando acontece isso, logo eu faço aquele outro. Tá? E eu tô sozinho, né? Nem um lado nem o outro pensam como eu. Então é a minha opinião, pessoal. A paridade internacional eu acho que coloca a Petrobras batendo em todo mundo, do jeito que ela tem que bater mesmo. Só que pro Brasil ela é doce. Como que ela seria doce? Tendo ali uma trava não, né? Um instrumento constitucional para ser de Estado e não de governo, tá? Uma política que um instrumento, caso a inflação seja X ou o preço aumente num desvio padrão X em relação à média dos últimos X anos, preço do combustível, do gás, do diesel, logo ela pega lá do seu payout, o payout vai até 20% somente, porque todo o restante vai ser destinado para a União e aí os políticos trabalharem em distribuir esse dinheiro. Porque o Estado nada mais é do que um distribuidor de dinheiro, aplicador de dinheiro. Então a Petrobras tem que ser utilizada como política de Estado quando, minha opinião, a inflação ou algum gatilho, eu dei 2 exemplos para vocês aqui, de formulinhas que podem ser feitas. E aí tira o cidadão X ou a cidadã X, Y, né, de ficar fazendo verdadeiro terrorismo com a Petrobras. Né? Mas enfim, esse gráfico eu falei aqui, divaguei, né? E não falei o que é esse gráfico. Então vamos lá, pessoal, vamos voltar, que tá melhor. Né? Esse gráfico eu já postei diversas vezes aqui no canal. Inclusive, eu espero ter gerado valor para vocês, pessoal. Acabei sendo pessimista, né? Mas eu falava, olha, o gráfico em azul escuro é a Petrobras, em azul claro é o petróleo Brent, e o contexto é janeiro, dia 13 de 2022, até o momento atual. Então, year to date, né? E eu falava, olha, pessoal, abriu uma boca de jacaré que não é normal. Não é normal. Tá? Não era normal esse movimento aqui, onde o petróleo caía e a Petrobras subia. E é exatamente por essa boca de jacaré que eu falava, olha, ela vai fechar. Em algum momento ela fecha. Tá? Porque ela não aguenta por muito tempo ficar descorrelacionada. Você poderia tradear 2 maneiras. Ou o petróleo subia e a Petro lateralizava, ou a Petro caía e o petróleo lateralizava, ou a Petro caía e o petróleo subia, e vocês já entenderam. Tinha 2 trades ali, um pro lado da commodity, o outro pro lado da estatal. Venceu o lado da commodity. A commodity está lateralizando e a Petro está desabando. Tá? Então a boca de jacaré, pessoal, que já foi gigantesca, está pequena.
E o que eu tenho de cenário base para dezembro? Que o azulzinho aqui, ó, claro, vai subir. Tá? E a Petro vai continuar caindo um pouco, lateralizando até e caindo. Então essa boca de jacaré tende a fechar, pessoal. Tende a fechar. Tá? Por quê? Porque no cenário político, e é o que está fazendo mais preço na Petrobras, não deve sair em 2022 qual será a nova política de preços. Não deve sair. Risco 1. Tá? Brunão deu a minha ideia aqui, mas provavelmente não vai ter nada a ver. Tá? E outra coisa, também não vai sair muito cedo, quem vai ser o presidente. Tá? E eu confesso, o presidente da Petro, diferentemente do ministro da Economia, que eu acho que vai ser um cara pró-mercado, o presidente da Petro não deve ser um cara pró-mercado. Tá? Então, para a Petrobras, não deve ter notícia boa em 2022. Apesar do petróleo ter, para mim, um cenário de alta. Feito isso, pessoal, me martelem nos comentários sobre a minha ideia ou a minha opinião sobre a política de preço da Petrobras. Martelem também sobre essa parte aí de fechar ou abrir boca de jacaré. Mas quando vocês forem clicar, né, sejam pragmáticos. Podem me cornetar aqui, sem problema nenhum. Mas quando for clicar ou investir, sejam pragmáticos. Tenham um viés. Então, o viés, eu construí o meu para vocês. Qual é o viés? Notícias, preço do petróleo e precificação da Petrobras, por assim ser. Não só para o curto, mas para o médio prazo também. No caso do petróleo, agora vou para a Petrobras, esse é o gráfico da Petro. Então é pragmática a minha decisão de acordo com o viés que eu construí. E aí o viés, sem dúvida nenhuma, tem um teco de política, tem um teco de chutômetro, tem um teco de análise técnica, tem um teco de fundamento, etc. Tá? Nunca é um único fator, são diversos. E o grande objetivo do canal aqui, pessoal, é indagar você a discordar ou concordar com a minha opinião. Beleza, não tem, natural. Tá? Mas é indagar você a construir o seu viés de acordo com várias fontes ali de volatilidade, política, preço, fundamento, macro, micro, tá? E aí aplicar, ou melhor, operacionalizar o seu viés. Porque a gente tem que errar certo e acertar certo. O problema é quando a gente acerta sem saber o porquê e erra sem saber o porquê. A gente vira insano, né? Então eu tô com esse viés, pessoal, que Petro é lateral para baixo, devido aos pontos que eu falei para vocês. E no gráfico eu trago mais pontinhos para esse viés ser construído. Qual que é o contexto do gráfico, pessoal? É 2021, não é 2022. É esse evento aqui, ó. Qual foi esse evento, pessoal? Foi o evento que o Bolsonaro, fazendo uma certa guerra ideológica com os preços da Petrobras, tá? Ele trocou o Pedro Parente, que ia muito bem, pelo Silvio Luna, se não me engano, tá? Por um general, coronel, enfim, general, Silvio Luna. Aqui o mercado chutou o Bolsonaro para fora, abrimos em gap, e esse gap foi aumentado porque o Lula se tornou elegível. Tá? Então é bem simbólico aqui o que aconteceu, porque se achava que ia trocar a política de preços, achava que o Silvio Luna iria mudar a política de preços. E não mudou, certo? Não mudou. E o fato do Lula ser elegível e tal, trouxe aquele primeiro momento de frisson e depois... Então, nesse momento, como estava distante das eleições, né, foi só um ruído. O Lula seria um ruído de qualquer maneira, mas o Silvio Luna poderia ser estrutural. Se ele muda a filosofia de preços aqui, puxa, a Petrobras não teria essa alta tão grande, tá? Então, esse cara que investiu aqui, pessoal, eu quero saber o rastro dele, lá em março de 2021. E aí é o VWAP que eu utilizo, o azulzinho que vocês estão vendo no gráfico. 2022 se distanciou muito do VWAP. Onde ele está hoje? Aqui, ó. Nessas faixas de preço entre 17,14, 16,73, já está ajustado, tá? E quanto mais o preço demorar, eu também tenho esse VWAP podendo atingir os 20,63, 20,33. Se me perguntarem, então, qual é o destino da Petrobras, pessoal, no curto prazo? Aqui. Tá? Principalmente essas duas faixas. 16,73, 20,63. Ponto final. Tá? Para cima, qual é o máximo? Tá aqui. 25,46, 28,6. Então, eu estou mais pessimista, entre aspas, do que a UBS, que falou 22. Eu acho que vem para mais, para menos do que 22. Para pelo menos os 20,63, 20,33, tá?
e vai ficar, caso a política seja mantida, é pró-mercado, vai bater nos 25,46 em algum momento e nos 28,6. Tá? São os dois alvos para cima. Para baixo, a primeira parada, tá, é esse retângulo. E essa parada, pessoal, ela independe por hora da política. A política de preço, porque eu não acho que ela vai ser definida esse ano. Tá? Eu acho que ela vai ser definida só no que vem. Então, pela incerteza, a Faria Lima sempre vende. Pela notícia boa ou ruim, pode ser comprador ou pode ser vendedor. Mas pela incerteza é unânime, venda. Incerteza da PEC, venda. Alta do dólar, dos juros e venda do Ibovespa. Incerteza do presidente, também da política, é venda. Então me parece mais consensual, para mim, venda nos 20,33, 20,33, podendo até os 16,73, 17,14, tá? Até que a gente saiba quem vai ser o presida e também qual será a política adotada de preços. Certo, pessoal? É isso. Vídeo da Petrobras aí um pouco polêmico, né? Porque também tem bastante, sempre tem opinião minha aqui para quem pergunta, né? Com esse período eleitoral aqui já me chamaram de militante, várias coisas aqui. Sempre vai ter um teco do Bruno Cidadão aqui nas minhas opiniões, mas o clique ele é pragmático. Eu vou construindo dentro de vários pontos que eu vou elencando aqui que eu considero ser importantes para cada ativo. Tá? Alguns ativos têm mais pontos, outros ativos têm menos pontos. Tá? Mas o clique sempre tem um porquê ali bem estruturado e eu passo a minha opinião para vocês. Tá? E peço sempre. O grande objetivo do canal é ajudar vocês a construírem um processo de pensamento para que vocês não fiquem, de repente, dependentes, pessoal, de algo assim. Ó, tá? Então, o banco reduz preço de 47 para 22. Puta, você vai olhar aquilo e vai falar, caraca, vai quebrar. Aí, de repente, você já não gosta do presidente eleito e fala, puta, tá aí, ó, pô, vamos explodir tudo. Tá? Então, não tá explicando aqui que, poxa, nós tivemos uma frustração, tem a política de preços que está ameaçada, tem os dividendos que saíram dos preços. Quando você consegue juntar os pedaços, pum, você define um viés que pode ser errado, sem problema nenhum, mas você erra certo, você erra convicto, tá? Que aconteceu uma coisa, não aconteceu, aí fica mais fácil pular fora. Beleza? Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.